Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta é comentar a lição da editora Kalel referente à Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus Missão da cidade de Blumenau. E o tema desse terceiro trimestre é o fruto do Espírito Santo, onde estamos estudando as 9 partes do fruto do Espírito, que se encontra ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As 9 partes do fruto do Espírito. E hoje a lição número 7, benignidade, agindo com amor e graça. O texto-chave da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, na introdução da nossa lição, hoje vamos comentar a palavra benignidade ali de Gálatas capítulo 5, versículo 22. No nosso dicionário, é o ato de ser benigno. Benigno é aquele que tem natureza boa, inofensiva, não representa perigo, pessoa que tem boas intenções. Então, mais uma parte do fruto do Espírito que Deus produz em nós. E a parte 1 da nossa lição, entendendo a benignidade como manifestação do fruto do Espírito. A palavra manifestação quer dizer tornar algo visível, conhecido. E a primeira parte da parte 1, benignidade, a bondade do Espírito em ação. Como eu já falei aqui, benignidade no nosso dicionário é agir com boas intenções. No Novo Testamento, essa palavra tem o significado de uma disposição ativa para fazer o bem e ser útil, com atos de cortesia, gentileza e afetuosidade. Já no Velho Testamento, quer dizer amor leal agindo com bondade. Então são atos práticos mostrando o que somos em Deus, como somos vistos pelas pessoas, como elas veem Deus na nossa vida, pela benignidade que o Espírito produz em nós. Segunda parte da parte 1, a benignidade é contrária à natureza humana má. Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, que nós somos corpo, alma e espírito. Mas o homem caído, por causa do pecado, seu espírito está morto. Desde que Adão pecou, desobedeceu a Deus lá no Éden, o seu espírito se desligou de Deus, perdeu a glória de Deus, que era o Espírito Santo, que era pleno nele, e o seu espírito morreu. Então, a partir daí, Adão, o ser humano, começou a ser dominado pela alma, porque antes era total domínio do espírito, do seu espírito. Então, como a alma domina, a inclinação para a carne é total, os desejos da carne. Como Paulo escreve ali em Gálatas capítulo 5, versículo 19, as obras da carne. Ele cita ali os 16 itens que são as obras da carne. E ele ainda diz no final, quem comete, isso é, quem faz isso, tem uma ação contínua, habitual e deliberada, não herdará o reino de Deus. Mas o que fazer para vencer a natureza humana má? Paulo, nessa carta aos Gálatas, quando ele fala das obras da carne, ele escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai em espírito. Essa palavra espírito está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A palavra concupiscências quer dizer desejos. Então, se você quer realmente vencer a natureza humana má, você tem que andar em espírito, com o Espírito Santo, andar junto com ele, andar em intimidade com ele, estar sempre com ele. Não existe possibilidade do ser humano, pela psicologia, pela psicanálise, por algum remédio, conseguir vencer 100% a carne, somente com a ajuda do Espírito Santo. Terceira parte da parte 1, a benignidade em um mundo hostil. A palavra hostil quer dizer inimizade, oposição, agressividade. Pessoas hostis sempre querem o confronto, nunca querem uma conversa, um diálogo para solucionar o problema.
Por isso que João escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz quer dizer domínio, maligno quer dizer destrutivo, fazendo referência a Satanás. E mundo é o sistema desse mundo, o sistema político, o sistema econômico, o sistema social, o sistema religioso. O Satanás domina tudo, porém até onde o Senhor deixa ele dominar, porque essa terra, este mundo, este planeta pertence a Deus, como está ali no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então quem manda neste mundo? Já que o mundo jaz no maligno, porém isso é o sistema. Mas nós que estamos aqui, que somos a igreja, quem manda neste mundo é a igreja. Se a igreja tivesse noção do poder que ela tem sobre essa terra, há muito já teria conquistado as nações para Cristo. Porém, como ser benigno em um mundo hostil, quando o sistema desse mundo é hostil? Por isso que é importante estudarmos as cartas do Novo Testamento. Eram orientações para o viver cristão. Mas talvez você pergunte, como assim? Eram situações e cultura há 2000 anos atrás. Porém, os sentimentos, a natureza humana ainda é a mesma. Você tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a manifestação da salvação. Você tem o livro de Atos, que é a divulgação, a pregação da salvação. Aí você tem as cartas, que é a explicação da salvação. Então, nosso viver cristão diário, para viver neste mundo, nesse sistema hostil, é intimidade com o Espírito Santo e estudo da palavra de Deus, do Novo Testamento. Olha o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Sejais irrepreensíveis, isso é, sem culpa, sinceros, isso é, puro, não misturado, inculpáveis, isso é, inocentes, filho de uma geração corrompida, isso é, que ela está retorcida, é como se tivesse toda torta, e perversa, aí fala da distorção moral, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esta palavra resplandecer é brilhar, é aparecer. Aí já nos lembra do Sermão da Montanha, lá Mateus capítulo 5, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra e também somos a luz do mundo. Então é totalmente possível um cristão viver nesse mundo hostil, nesse mundo corrompido, com a ajuda do Espírito Santo, com a meditação da palavra de Deus e sempre buscando a face do Senhor. Parte 2 da nossa lição, a prática da benignidade. Prática quer dizer uma ação. Como você tem que agir com benignidade. Primeira parte da parte 2, a benignidade é um protesto contra a indiferença. A palavra protesto quer dizer é quando não aceita algo que está sendo feito ou falado. E a palavra indiferença quer dizer falta de interesse. É aquele que não quer. Como a benignidade age na pessoa para não ser indiferente ao seu semelhante? Quando entendemos que não é uma característica natural do ser humano, e sim algo que o Espírito está produzindo em nós, pedimos ajuda a Deus para não sermos indiferentes à necessidade dos outros. E quanto mais intimidade temos com Deus, através do Espírito Santo, mais Ele vai nos impulsionar a sermos mais benignos. Então, o ser humano por si só, ele não consegue ser totalmente benigno com os outros, ele não consegue ficar atento, ele se torna indiferente devido às suas dificuldades, devido aos seus problemas, devido à sua falta de Deus, devido ao seu afastamento do Senhor. Mas quando ele entrega a vida ao Senhor Jesus e o Espírito Santo começa uma obra nele, parte do fruto do Espírito, que é a benignidade, começa a agir na vida dele. Então ele realmente se interessa pelo seu próximo, ele vê a necessidade do outro. Segunda parte da parte 2, vivendo em empatia. A palavra empatia quer dizer a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa.
Viver a benignidade como parte do fruto do Espírito é se colocar no lugar da outra pessoa. Um dia perguntaram para o Senhor Jesus, qual é o grande mandamento? Está ali em Mateus capítulo 22. E ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Disse que esse era o grande mandamento. E o outro, semelhante a este, isso é, praticamente no mesmo patamar, é amar o teu próximo como a si mesmo. Então, quando você tem o fruto do Espírito na parte da benignidade, você tem empatia com outra pessoa, porque você ama outra pessoa como você se ama. Veja como a vida com Deus é muito mais do que uma religião que pode, que não pode, que é proibido, que não é proibido. É muito mais do que isso. É uma transformação que o Espírito faz na vida da pessoa. Terceira parte da parte 2. Vivendo como uma pessoa benigna. Ver como uma pessoa benigna é permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração, resultando em atitudes de ações de gentileza, compaixão, perdão e amor ao próximo, refletindo o quê? O caráter de Jesus. É a ação do Espírito Santo em nós, porque ele mora dentro de nós. Paulo escreveu ao Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, para viver como uma pessoa benigna, é se render, se entregar cada dia mais ao Espírito Santo, ao Espírito de Cristo que mora dentro de nós. Parte 3 da nossa lição, a benignidade em ação. Como se manifesta no dia a dia? Como que vivemos a benignidade, o fruto do Espírito na nossa vida? Como ele se manifesta dia após dia? E a primeira parte da parte 3, uma vida de serviço aos outros. Servir aos outros é colocar a benignidade em ação. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso irmão, deu exemplo. Está ali em João capítulo 13, na passagem de lava-pés. Jesus não foi ali instituir um ritual para as comunidades de fé. Jesus foi dar um exemplo de humildade, de serviço. Esse serviço de lavar os pés era o serviço do escravo, era o serviço do servo mais baixo da casa, o servo que menos tinha valor fazia esse serviço. Então, servir aos outros sem ficar murmurando, sem ficar reclamando, servir com gratidão, com prazer, é o fruto do Espírito da parte da benignidade agindo na tua vida. Segunda parte da parte 3. Uma vida de generosidade. A palavra generosidade significa a virtude de ser propenso a dar, a ajudar os outros ou ter consideração por sentimentos e necessidades alheias. O significado pode ser aplicado em diversos contextos: dar ou compartilhar bens materiais, dar tempo e atenção, e também liberar perdão e compreensão. E também na questão material, nós temos a questão do dízimo, que é muito debatido, nas comunidades de fé, dizendo se há uma obrigatoriedade em entregar o dízimo. Na verdade, não há. O dízimo é um ato de generosidade. Você quer porque você quer abençoar, porque você quer ver o reino se expandir, você quer ver o reino se avançar, você quer enviar mais missionários. Então, quando você contribui, quando você oferta, você está fazendo um ato de generosidade. E só o Espírito Santo é que pode fazer isso para você. Por isso que a benignidade agir na tua vida vai ter um coração generoso. Terceira parte da parte 3. Benignidade como testemunho cristão. Nós, como eu sempre falo, somos uma Bíblia que muitas pessoas leem sem nunca ter aberto uma. Nós somos uma igreja
que as pessoas vão entrar sem nunca ter visitado uma. Veja a importância que nós temos nessa terra. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 2 e 3, dizendo que as pessoas que ele havia pregado eram a carta de referência dele, a carta de testemunho. Então ele não precisava apresentar nenhuma carta de recomendação, porque as pessoas que ele pregou a Jesus Cristo tiveram a vida transformada, são a grande referência, o grande testemunho que Paulo é um homem de Deus. E Jesus mesmo disse, Vós sois a luz do mundo e sal dessa terra. Então, se a igreja ainda está aqui, é porque o mundo não está em trevas totais. E se a igreja ainda está aqui, é porque o mundo não apodreceu ainda. Porque o sal servia para a conservação de alimentos na época de Cristo. Então, entenda a importância do nosso testemunho para o reino de Deus. Por isso que é imprescindível cada parte do fruto do Espírito. E hoje mais que estamos aqui falando sobre benignidade, como a importância desse fruto, dessa parte desse fruto na nossa vida. Concluindo a nossa lição sobre a benignidade, entendemos que tudo o que Jesus é será em nós, conforme nós buscarmos a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A obra, isso é o trabalho, que ele começou, a aperfeiçoará, isso é, vai melhorando a cada dia. O aperfeiçoará até quando? Até o grande dia do Senhor. Ali será a consumação de tudo. Então, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, produzindo os frutos para nós sermos melhores e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, Filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, o Senhor Jesus, nós seremos semelhantes a Ele. Então o Espírito está trabalhando na nossa vida, através dos frutos, porque Jesus mesmo disse, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito de Cristo mora dentro de você e ele produz esse fruto em você. E você vai ficando cada dia mais parecido com Cristo. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esse breve comentário aqui da lição da Caleu, nesse terceiro trimestre de 2025 da Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau. Próximo final de semana estarei aqui comentando a lição número 8. Bondade, o trabalho do Espírito no coração. Amém? Fiquem todos na paz. Tchau.